Você já ouviu falar em pipeline de liderança? Nessa aula, eu vou contextualizar para você essa metodologia que é tão utilizada pelas empresas quando o tema é desenvolver líderes. E para começar, eu quero te apresentar o que de fato é esse conceito, por quem foi criado, para que ele serve. Pipeline de liderança, como a própria tradução de pipeline já diz, é na verdade um cano, uma linha, de condução da carreira de um líder. E foi criado por um indiano que é consultor e escritor do ramo empresarial, ele se chama Ram Charan, e ele então desenvolveu essa metodologia que se tornou um livro e é utilizado por muitas empresas. Esse daqui é o livro e o objetivo dele é o desenvolvimento progressivo de um líder na organização. Quem aqui já foi promovido a líder sem saber praticamente o que fazer, o que é esperado de você? Quais habilidades você precisa desenvolver? Pois é, eu também já passei por isso e essa metodologia nos apoia a ter mais clareza para lidar com os desafios de ser líder. E o que esse livro ele nos traz de ensinamento? Olhando para a metodologia, ela é construída com base em 6 passagens de liderança. Então, o Ram Charan, ele diz que existem 6 possíveis passagens de um líder. E para cada uma das passagens, existem responsabilidades e novas habilidades que nós precisamos ter. A primeira passagem, ela acontece no ponto de liderar a si mesmo para liderar os outros. Ou seja, a partir do momento que eu lidero com protagonismo, autonomia e resultados a mim mesmo, as minhas tarefas, aquilo que é esperado de mim, e eu tenho habilidades, skills para ser líder, eu passo para a etapa de liderar outras pessoas. Um supervisor, um coordenador. Passado por essa etapa, eu preciso desenvolver novas habilidades. Aí eu já não tenho só a responsabilidade de fazer as minhas tarefas, de chegar no horário, eu preciso saber como liderar times, como fazer a gestão melhor do meu tempo, como engajar para os resultados colaborativos. E então, eu começo a me preparar para uma nova etapa, que é a de liderar outros líderes, que gerenciar gerentes. Como que eu me preparo para liderar outros líderes? Muitas vezes isso acontece nas organizações em posições de coordenação, de gerência, de head. Quando eu já não lidero só o time operacional e eu tenho líderes na minha estrutura, eu preciso também desenvolver novas habilidades de treinar estes líderes, de torná-los líderes também melhores e cascatear estratégia para que seja executada a partir deles. Passada por essa posição de liderança, eu começo a me preparar para gerenciar, liderar uma operação. Os diretores de áreas, a gente encontra em muitas empresas diretores de operações, diretores de pessoas que cuidam aí, tem na sua estrutura cultura, gestão de gente e várias outras áreas e sub-áreas que respondem a um único líder. Aí a gente começa a ter novos desafios ainda mais estratégicos, de olhar para o mercado, olhar para a tendência, entender o impacto dessas áreas trabalharem integradas e olhar para o resultado da companhia como um todo. Passando por essa posição de liderança, nós temos também a posição de liderar um negócio, que é a posição dos diretores executivos. Nós temos aí a nossa camada dos C-levels, CMOs, CHROs, CTOs, CIOs. Aqui nós estamos falando de uma etapa da liderança, de C-levels, onde os objetivos são ainda mais estratégicos, de olhar para impacto de mercado, olhar para impacto de negócio, olhar para a concorrência, fazer relacionamento com fornecedores, com concorrentes, com possíveis parceiros de mercado. Então, para cada uma dessas etapas de liderança, novas habilidades precisam ser desenvolvidas, até que se chegue à 6ª etapa, que é a etapa de presidência, a etapa de CEO. Então, nós estamos falando aqui de uma linha de condução de carreira para quem tem skills e tem também o desejo de se tornar líder e de continuar nessa missão. E por que essa metodologia, esse conceito, ele é tão importante? Porque para cada resultado, em cada uma das etapas, como eu falei, é preciso que o líder ele saiba as habilidades que são esperadas dessa função e os papéis e responsabilidades que ele de fato ocupa. Então, para cada uma das etapas do pipeline, é preciso
desenvolver as novas habilidades, organizar melhor o uso do seu tempo e saber quais valores profissionais melhor precisam ser utilizados por você nesse nível de líder. Quando eu falo de valores profissionais, que normalmente é um ponto que traz dúvidas, eu estou falando do que você precisa colocar mais à tona naquela posição. Exemplo, em alguma das etapas é preciso desenvolver mais relacionamento e firmar contratos com o time. Então, quando você sai de uma etapa de liderar a si mesmo para liderar o time, você precisa desenvolver quais valores profissionais nesse momento? Comunicação mais assertiva, integração, relacionamento, são os valores profissionais que te apoiarão a ter os resultados esperados na sua liderança. Além disso, quando nós olhamos para a metodologia do Pipeline, ela também mostra a importância de nós entendermos que ao assumir essas posições de líderes, independente da etapa que nós estivermos, algumas mudanças são básicas e precisam ser interiorizadas em nós. Quais são elas? Primeiro, quando você se torna líder, o seu foco não fica apenas nas tarefas, mas o seu foco deve ser nas pessoas. Quanto do teu tempo é dedicado às pessoas e não só à execução? O quanto você, de fato, está voltado a fazer relacionamento com o seu time, relacionamento com as outras áreas, com os clientes. Outra mudança de foco, a partir do momento que se assume a liderança, de acordo com o Pipeline, é a mudança de falar para escutar. Para você ser líder, você obviamente precisa saber falar bem, se comunicar, mas você precisa ter uma ótima escuta ativa. É uma posição que requer escuta atenta, captar sinais, entender o que está acontecendo. E por último, mudar o foco de fazer para ensinar, delegar e engajar. Muitas vezes, nas empresas, a gente comete erros de promover uma ótima pessoa técnica, operacional para líder, mas ela não é capacitada para ensinar tudo aquilo que um dia ela executou. E aí ela continua sendo um executor, um fazedor de tarefas, ainda na posição de liderança. Então, um dos principais papéis ao migrar de liderar a si mesmo para liderar os outros é saber multiplicar todo o conhecimento que você tem ao longo da sua carreira e engajar as pessoas para que façam isso em prol da empresa e dos resultados do time. Quais são os principais desafios que a gente percebe na mudança de cada uma dessas etapas? Porque você há de concordar que quando você gerencia pessoas, o desafio é diferente de gerenciar uma empresa como um todo. Então, nas mudanças dessas passagens, os principais desafios que se apresentam é saber delegar ao invés de executar. Aquela vontade de falar, deixa que eu faço, vai ser mais rápido. Desenvolver outros líderes. O principal papel de um líder é poder desenvolver pessoas para ocupar também esses lugares. Pensamento estratégico versus tático. A mudança de chave, de fato, de olhar para a execução e falar, pera, o quanto isso impacta na estratégia do negócio, o quanto isso faz sentido para o todo. E fazer gestão de resultados mais complexos. Os indicadores já começam a não ser só indicadores de área, mas indicadores de organização, indicadores de organização versus números de mercado. Então, para nós podermos, obviamente, termos uma carreira de liderança ainda mais assertiva e com sucesso, eu sempre digo que o sucesso de um grande líder é ser lembrado pelo quanto ele impactou e transformou não só os resultados de uma área, mas as pessoas que fizeram parte do seu time. É importante que a gente não saia só fazendo as coisas, mas que a gente saiba que existem metodologias e que existem também formas de fazer do jeito certo, ferramentas que apoiam em novas habilidades, em gestão do tempo. E é isso que o Pipeline nos traz, uma forma de apoio no que devemos desenvolver e como liderarmos em cada uma dessas etapas. E se você gostou desse conteúdo e quer saber como levar ele de forma prática para o seu dia a dia, o MXA Educação te apoia nisso. Aqui a gente acredita que treinamento não pode só subtrair o seu tempo ou somar teorias vazias. Aqui a gente multiplica seus resultados, os seus conhecimentos de forma prática no dia a dia. Então clica no link aqui da descrição desse vídeo, acesse o nosso site e leve uma das nossas soluções para a sua carreira ou para a sua empresa.